A expectativa de direito e direito adquirido, que as pessoas confundem bastante. Então, direito adquirido é aquele que eu já adquiri, eu posso me aposentar a qualquer tempo, qualquer reforma que vier, não me atinge, não atrapalha o meu direito, não atrapalha a minha aposentadoria, eu vou continuar com o meu direito adquirido. A lei nova sempre traz uma opção, você pode optar pela lei mais vantajosa, ou seja, aquele que já adquiriu o direito, mas vê uma vantagem na reforma, ele pode optar pela reforma. Se a reforma for pior, ele exerce o direito adquirido dele. E a expectativa de direito? Somos todos nós que não estamos aposentados ainda. Então, nós estamos na expectativa. Nessa expectativa de direito, nós temos a situação de uma transição. Essa transição não é de todo ruim, né, do regime geral. A questão do regime geral no cálculo final do benefício. Se bem que esse cálculo final do benefício ele não está bem claro para nós, no sentido de quanto eu vou receber com essa reforma. Ele está claro no sentido de que a partir dos 55 os homens e 53 as mulheres, ela já tem um direito a pedir aposentadoria, né? Desde que implemente os requisitos de tempo de contribuição, 30 e 35. Ocorre que a reforma também traz algumas situações boas para o cálculo, né? Para cada ano que eu tiver de contribuição, pelo que do meu entendimento, da minha interpretação, segundo a PEC, é a questão de que acima dos 25, para cada ano de contribuição que eu tiver a mais, eu teria ali 1,5% a mais no percentual. Que na redação original é a partir de 50%, e agora, com o que foi aprovado no Congresso, parte de 70%. Para vocês terem uma ideia, né, para quem é do regime geral, só para ter um comparativo, o fator previdenciário, para quem tem ali 53 anos, 54 anos e 35 anos de contribuição, é de 62%. Com a reforma, esse cidadão não vai mais pelo fator, ele vai direto a 70%. Então está mais vantajosa essa reforma para ele. Para servidor, é proporcional ao tempo de contribuição. Né? É proporcional. Então nós temos ali o percentual de acordo com a contribuição que ele tem. O legislador trouxe ali 1,5% para cada ano, e sempre que ele tiver tempo a maior, ou seja, a mais do que os 30 as mulheres e 35 os homens, ele ganha até 2% a mais por ano de contribuição. Então, se eu tiver 36 anos de contribuição, eu tenho mais 2% agregado ao meu valor final do benefício. Não está ainda bem claro essa parte final dessa redação, de como vai ser regulamentado essa parte do cálculo, mas ela parte disso. E o tal do pedágio, né? O pedágio, ele traz um pedágio de 30% do tempo que nos falta para aposentar. Então, se eu tenho 20, faltam 10, né? Eu teria que pagar os 10 que faltavam e mais os 30%. Então, eu teria faltando 13 anos de contribuição, ou seja, só depois de cumprir esse pedágio. E observando a idade, né? A última redação dada pelo Congresso, né, aprovada pelo Congresso, a cada 2 anos aumentaria 1 na idade. Então, agora eu parto de 55 os homens, 53 as mulheres, e a partir de 2020 começaria um aumento na idade, ou seja, eu precisaria ter 56, 57, depois mais 2 anos, até chegar nos 65 anos lá, para quem está na regra de transição. Essa regra de transição é para quem já está no regime, já está no sistema, já está contribuindo. Né? As regras de paridade e integralidade são aquelas regras da emenda 20 e da emenda 41, uma de 98 e outra de 2003, onde manteve a paridade e integralidade para aqueles servidores que entraram anterior
no serviço público, anterior à publicação dessas emendas, né, no serviço público. E a partir dali eles já estão numa regra nova, que seria praticamente quase idêntica do regime geral, que é teto, né, teto da Previdência, do regime geral de Previdência Social do Brasil, e mais e a possibilidade de previdência complementar, né? Previdência complementar. Para finalizar, algumas situações, por exemplo, previdência complementar hoje para um município não é tão vantajoso. Nós criamos um novo fundo para administrar um novo fundo num município como o de São José, ou de qualquer município do Brasil, né? Por causa do número pequeno de contribuintes por um fundo desse. Porque ele teria começado do zero novamente e ainda começar com 1, 2, a adesão ela é opcional, não é obrigatória. E nós teríamos mais um produto para administrar, né? Mais uma despesa. E o governo federal criou esse fundo, mas a nível nacional é muito mais fácil administrar do que a nível municipal ou estadual. O IPREV criou também, a partir de 2006 nós já temos teto e previdência complementar. E para cálculo, para verificar se isso é viável para os servidores municipais. Observando que esse teto é para os novos servidores, né? Servidores que ingressaram a partir de 2004 para frente. E agora, com as novas reformas, legislação nova que serão aprovadas por essa Câmara, teriam que ser ajustadas de acordo com cada emenda. É o que nós temos hoje para vocês. Obrigado, professor. Eu quero agradecer a presença dos vereadores, o Edilson Vieira, do vereador Reinaldo, do vereador Lemos, que está ali na galeria. Quero convidar para fazer parte da mesa o deputado estadual do Seu Dresch. E convidar o senhor Mário Antônio da Silva para sentar aqui no plenário, que tem um lugar aqui, que é representante da regional da CUT de Florianópolis. Agradecer a presença também do vereador Sanderson. E eu quero passar a palavra agora para o senhor José Álvaro de Lima Cardoso, que é supervisor técnico do DIESE. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, agradecer a gentileza do convite, agradecer a oportunidade de estar aqui contribuindo com um tema tão fundamental, né, que é, como bem destacou o vereador André, é um tema que, apesar de não estar exclusivamente no âmbito do município, né, pesa fundamentalmente, vai ser fundamental para o município, não só do ponto de vista do efeito sobre a renda das pessoas, né, mas também do ponto de vista da própria arrecadação. Então, queria cumprimentar vocês pela iniciativa de fazer essa audiência de um tema tão crucial, num momento tão crucial da história do nosso país, né? E cumprimentar também as pessoas que digamos, de certa forma, abriram mão do seu conforto, né, das suas casas e tal, e vêm para a Câmara de noite discutir um tema árido como é esse, que envolve sociedade, política, economia, renda, né? Então, cumprimentar vocês por essa iniciativa também. E também fazer um cumprimento especial aí aos meus companheiros aí do movimento sindical. Vejo vários companheiros aí, os quais eu não vou citar nome para não cometer nenhuma injustiça, né? E lembrar que o movimento sindical tem sido, só para
para reforçar a informação. Eu sou do DIESE, que é o departamento de estatística que presta assessoria para o movimento sindical. E o movimento sindical tem sido vital, não só na resistência a esse ataque contra os trabalhadores, que é essa PEC 287, um verdadeiro absurdo sob todos os pontos de vista, mas também o conjunto de ataques. Então, eu queria cumprimentar, porque a gente sabe o seguinte, ao fim e ao cabo, quem pode resistir a esse conjunto de ataques são os representantes dos trabalhadores e da sociedade, ou seja, movimento sindical e movimento social. Aqui eu vou imaginar que essa audiência está ocorrendo em boa parte, não só por iniciativa desse parlamento, mas em boa parte por posição do movimento sindical da região, etc. Então, eu queria fazer um cumprimento especial, cumprimentar a mesa toda, meus colegas de debate aqui, cumprimentar o meu colega e amigo Dirceu Dresch, que tem sido também fundamental nessa discussão no estado todo, né? Estive com ele algumas vezes fazendo esse debate em alguns municípios, mas, na verdade, o debate que eu fiz foi uma fraçãozinha dos muitos que provavelmente o deputado participou. E com posição clara, etc, etc. Bom, gente, eu quero aproveitar bem aqui os 9 minutos que eu tenho ainda. Estou sendo otimista aqui, achar que tem 9 ainda, né? Para lembrar o seguinte, na minha modesta opinião, como observador da economia brasileira há uns 35 anos, pelo menos, e obviamente, economia e sociedade, porque essas coisas não existem isoladamente, né? A gente não consegue entender a economia se não olhar para os seus efeitos sobre a sociedade, mas a minha visão inicial sobre a PEC é que nós só podemos entendê-la, a gente só pode compreender essa PEC se a gente entender que o Brasil está sofrendo um processo de golpe de Estado. É impossível, na minha opinião, entender a PEC se a gente não souber que o Brasil está sofrendo um golpe de Estado, que obviamente teve um marco importante, que foi em 2016, com o impeachment, né? Mas não acabou. Aliás, o impeachment foi um capítulo modesto dos objetivos do golpe. O golpe é muito mais ambicioso, né? Eu diria até, para lembrar para vocês, até porque isso é importante para tentar entender a PEC 287, é que o golpe tem 3 vetores principais, 3 objetivos que são centrais, nítidos e muito claros, quer dizer, não tão nítidos assim, porque uma parte significativa da população foi enganada em relação a isso. O primeiro deles é matéria-primas, meter a mão nas matérias-primas brasileiras, não só petróleo, mas água, etc, etc, água, território, terras, biodiversidade da Amazônia. O segundo objetivo diz respeito à geopolítica, né, o fato de que o Brasil era a 5ª economia do mundo, estava com cada vez maior projeção internacional, então os americanos que estão nesse golpe até o pescoço dizer, Brasil, ponha-se no teu lugar, né? E o terceiro vetor é retirada de direitos, certo? E é claro que a PEC 287 se insere nesse contexto de retirada de direitos. Gente, é fundamental a gente lembrar que a PEC 287, que é o maior ataque contra a previdência social da história do país, nem a ditadura fez isso, não está sozinho. Isso é muito importante a gente entender, né? 2 coisas acho que são importantes. Primeiro, entender que é um governo golpista. Então, se um governo entra através de um golpe de Estado, né, dos mais sórdidos da história do Brasil, obviamente que dificilmente eles vão produzir algo positivo para a população, até porque a gente tem que entender quem são esses caras que deram o golpe. Quem são esses caras que deram o golpe? Porque se a gente entender isso, nós vamos entender a PEC 287, a lei da terceirização que já está em vigor, a emenda constitucional 95, chamada PEC da morte, a 55, que congela por 20 anos o gasto com o povo, liberando o gasto com a dívida pública. E nós vamos entender também a reforma trabalhista, né, porque tem duas medidas da espinha dorsal do golpe já estão em vigor, que é a emenda constitucional 95 e a terceirização sem limites. Tem 2 fundamentais agora, que é a PEC 287 e a reforma trabalhista, que vai colocar os direitos sociais e sindicais do Brasil no século XIX. Século XIX. A reforma trabalhista.
é importante a gente entender o seguinte, eu tenho travado bastante esse debate com meus companheiros de movimento sindical e também no seio da sociedade, como o debate de hoje, e as pessoas às vezes dizem o seguinte, pô, cara, depois que tu branqueou os cabelos, tu ficou muito radical, né? Seguinte, tem todo um aspecto aí da PEC que é para salvar, é para fazer com que o teu neto tenha previdência, senão vai quebrar e tal. Gente, vou dizer aqui com toda a responsabilidade que eu tenho enquanto cidadão de fazer essa afirmação. É mentira. Vocês não esperem um fiapo de nobreza desses caras. O objetivo da PEC 287, que é oculto, eles não podem divulgar, tu só percebe se tu estudar o assunto. Aí, então eu estou fazendo essa afirmação aqui para vocês, com observação, estudo, análise e reflexão, não, evidentemente não sozinho, mas coletivo. O objetivo é quebrar a Previdência. Quebrar a Previdência, eu vou dizer por quê, se o tempo me permitir. O objetivo é quebrar. Pô, esses caras não estudaram direito o assunto, vão quebrar a Previdência. Eles estão enganados. Não estão enganados. Eles querem quebrar a Previdência para abrir espaço para o setor privado vender Previdência privada. Isso é muito importante a gente entender. O conjunto das medidas desses caras só interessa a 0,5% da população. Eu vou falar um negócio para vocês aqui, ó. Só se entender, claro que a ampla maioria da população não está entendendo, ou começa a entender agora com as últimas denúncias, com o fato de que a Rede Globo tirou o apoio do golpista e o grupo golpista está cindido, etc. E muita gente aquilo que a gente dizia há 3 anos atrás, ó, esse cara aí, ó, isso é um bandido, esse cara que quer ser presidente da República, as pessoas estão vendo agora, né? Mas o fato é o seguinte, não há um fiapo de nobreza nessas medidas. Eles querem quebrar a Previdência. Eu vou dizer por que eles querem quebrar. Na medida que tu dificulta o acesso à Previdência, e todo o conjunto das medidas, apesar de ter sido um pouco aliviado em função do fato de que não iria passar no Congresso, porque os congressistas têm senso de sobrevivência, mesmo amenizado, o conjunto de medidas, eles vão dificultar o acesso à Previdência e reduzir a contribuição média. Né? Então, na prática, o que acontece? Tu vai ter E, evidentemente, que por trás de tudo isso está o objetivo de quebrar e privatizar. Aliás, eu tenho um dado muito interessante. No ano passado, eu tenho um dado até outubro, entre janeiro e outubro do ano passado, só o fato do governo golpista ter assumido e ficar dizendo que a Previdência está quebrada, a venda de Previdência privada entre janeiro e outubro aumentou 21%. Então, né, uma parte do capital, do setor privado, da direita, divulga esse negócio. Né? Divulga exatamente para quê? Óbvio, né? Dá para dizer o seguinte, a base, né, da argumentação de quem defende a reforma da Previdência são 3, basicamente. Né? 3. O primeiro deles é o seguinte... Mais um minuto. Mais um minuto. Então, vou ser bastante breve aqui. O primeiro deles é o seguinte, é o fatalismo demográfico. Olha, nós estamos velhos, o Brasil ficou velho e vai quebrar a Previdência. Então, se não judiar da população, lascou. Segundo, é o fatalismo fiscal. Né? Tem um puta déficit, né? e que vai crescer e vai inviabilizar a Previdência. E o terceiro é que o Sistema Geral de Aposentadoria é muito generoso, distribuiria, teoricamente, aposentadoria muito generosa. Os 3 são mentirosos, gente. Eu vou ter que usar palavras duras, porque eu tenho 30 segundos só, mas os 3, depois nós podemos, se der tempo, aprofundar esse debate, são eu dizia que era equivocados, mas não é equivocado, porque os caras sabem que é mentira. Aqui peço para o coordenador 30 segundos só para dizer o seguinte, o eixo central, e que assusta todo mundo, que está ligado ao fatalismo fiscal, é dizer o seguinte, que a Previdência é deficitária. Isso é mentira. Previdência não é deficitária por uma razão muito simples. Faz parte do sistema de seguridade social, que é formado, além da Previdência, pela assistência e pela saúde, e cuja receita é superavitária, mesmo no período da maior crise econômica da história do Brasil. Isso é que é interessante. Nós estamos afundados na maior crise econômica da história
do Brasil, em boa parte provocada, evidentemente, muito agravada pelo golpe, né, de um ano para cá. Mesmo assim, a Seguridade Social tem superávit de quase 12 bilhões, né? Porque, evidentemente, quando pensaram o sistema de Seguridade Social em 88, pensaram o financiamento, que, obviamente, não é só com base no 30% da folha. É isso, agradeço e depois me submeto ao debate. Obrigado. Obrigado, senhor José Álvaro de Lima. Eu quero convidar para fazer uso da palavra a doutora Sandra Daniela Coutinho, que representa a Comissão de Direito Previdenciário da OAB São José. Quero agradecer também a presença do diretor da São José Previdência, o Luiz Fabiano. Primeiramente, né, eu gostaria de cumprimentar todos e agradecer, né, por todos estarem aqui, para a gente poder estar entendendo um pouquinho mais sobre essa reforma previdenciária PEC 287. Cumprimentar também os meus colegas de debate, né, e, enfim, e o pessoal também que veio, né, prestigiar, né, a Comissão de Direito Previdenciário da OAB, aqui de São José. É uma comissão nova, mas como o nosso município é um município, né, que, segundo dados, é o segundo município aí do estado que gera maior economia, eu acho muito importante a gente ter essa comissão aqui para a gente poder estar levando para a sociedade que nem nós que somos da área hoje, lendo a PEC, às vezes ela não é entendível, né? Então, existem muitas coisas ainda que a gente que tem que ser melhor elaborada para poder ser apresentada para a sociedade. Se nós, como, né, pessoas que trabalhamos com direito, e nós, como advogados, que vimos isso dia a dia com cada cliente, cada pessoa, não digo nem cliente, mas pessoas realmente que precisam mesmo, né, e tem seu benefício negado, e às vezes tem todas as provas materiais, as provas processuais reunidas, né, se nós temos um pouco de dificuldade de entender, né, a forma como a PEC está escrita, como foi apresentada, imagina as pessoas com menos instrução, né? Então, a OAB ela já se manifestou em relação à PEC 287, a OAB Federal, né, o nosso Conselho Federal, já se manifestou sobre a PEC, né, e ela simplesmente ela diz, né, em sua carta pública, tá, que as premissas equivalentes à PEC são totalmente equivocadas. Por quê? Porque a PEC, o que o governo fala para todos nós? Que a reforma previdenciária ela é necessária, porque existe um déficit, né, um super déficit. E eu trouxe até, eu e a minha colega de profissão e também vice-presidente da comissão, nós demos uma boa estudada hoje, porque essas audiências públicas estão sendo feitas em todo o Brasil, né? E várias pessoas já têm se manifestado, e a grande maioria também é contra a PEC, tá? Então, a gente estudou e, né, até prestigiando o colega que falou aqui, desculpa, não... Zé Álvaro, né? E ele não trouxe os números, né? Ele falou sobre o déficit previdenciário. E nós hoje, né, pesquisando e se inteirando bastante sobre o assunto, até pela noite de hoje, nós vimos que o déficit, tá? Eu estou falando do regime geral de previdência social, tá? O governo anunciou que o déficit é de 181 bilhões aqui em 2017. Porém, na nossa opinião, esse déficit é fabricado, tá? Ele não existe, não é desse valor. Ele pode até existir. Há necessidade de uma reforma na Previdência, mas não nos parâmetros que estão sendo nos colocados, nos enfiados goela abaixo. Essa é a palavra, né? Desculpa. Porém, fabrica-se, omitindo-se que a Previdência Social está inserida na Seguridade Social, que abrange as áreas da saúde, da assistência e da previdência, e conta com expressivas receitas como COFINS e a CSLL,
Em 2015, houve um superávit de 11,7 bilhões, segundo a Associação Nacional dos Trabalhadores, tá? Em 2015. Tá? E mais, tá? O regime próprio de previdência dos servidores, tá? Que são os servidores do governo, anunciaram que o déficit em 2017, tá, foi de 35,12 bilhões na previdência dos servidores civis e 52,16 bilhões no total, incluindo-se os militares. Só que, porém, tá, de 91 a 2015, tá, também foi feita uma pesquisa com essa associação, eles que fizeram essa pesquisa e fizeram esse levantamento. Tá? Em 24 anos, o número de servidores ativos do Poder Executivo cresceu apenas 8%. Então, de 662 mil para 717 mil. No mesmo período, a população brasileira cresceu 39%. Eu estou falando agora dos servidores do regime próprio. Dessa forma, é lógico que a contribuição dos ativos não irão cobrir as aposentadorias. Além do mais, não é verdade que os gastos com as previdências dos servidores está explodindo. O gasto com o pessoal, inclusive os aposentados, os pensionistas de todos os poderes, caiu de 54,4% da receita corrente líquida de 95% para 38% em 2015. Ou seja, a receita caiu em relação de 54,5%, caiu para 38% em 2015. Houve uma queda enorme. Tá? E, assim, como eu havia falado, a carta da OAB ela é muito clara. Por quê? Os artigos 194 e 95 da Constituição Federal, que insere a Previdência no sistema da Seguridade Social, juntamente com as áreas da saúde e assistência social, sistema que tem sido, ao longo dos anos, altamente superavitário em dezenas de bilhões de reais. O superávit da Seguridade Social tem sido tão elevado que, anualmente, são desvinculados recursos por meio do mecanismo da desvinculação de receitas da União, majorada para 30% em 2016. Tais recursos são retirados da Seguridade Social e destinados para outros fins, especialmente para o pagamento de juros da dívida pública, que nunca foi auditado como manda a Constituição. Ou seja, os valores que deveriam ser destinados, né, para a Seguridade Social, saúde, está sendo destinado para outro fim, e o povo vai pagar. Porque as pessoas vão ter que trabalhar 40 anos. Outra coisa muito interessante, vão ter que contribuir 40 anos. 62 anos, né, houve, né, a mudança. Antes a gente tem que falar, né, da igualdade, da desigualdade, da equidade, né, do princípio da equidade, onde a gente fala que os iguais eles têm que ser tratados de formas iguais, os desiguais de forma desiguais. Então, o princípio da equidade, então, houve essa diferença em relação à idade. Mas eu pergunto, houve a diferença em relação à idade? Foi diminuída de 65 anos, que era antes tanto para a mulher como para o homem, foi diminuída para 65 anos, manteve-se o homem, e a mulher diminuiu-se para 62 anos. Mas a contribuição continua a mesma. Então, qual é a lógica disso? Né? Qual é a lógica disso? Porque se eu tenho que tratar os desiguais, né, eu estou falando da equidade, não da igualdade, que são princípios diferentes. Né? Então, se eu tenho que tratar os desiguais de forma desiguais, do que adiantou a mulher 3 anos poder se aposentar, né, 3 anos antes, em função da idade, mas não ter os 40 anos de contribuição para poder ter o seu benefício, no caso, a aposentadoria totalmente, os 100% da aposentadoria. E não os 70%, né, como os 25 anos se contribuir. Né? Então, assim, diante disso,
antes de pressionar pela aprovação da PEC 287 de 2016, utiliza-se de inorosa campanha de mídia para levar informações inquestionáveis à população, porque a população não tem nem noção. Exigimos que o governo federal, tá, isso eu estou falando pela OAB Federal, divulgue com ampla transparência as receitas da Seguridade Social, computando todas as fontes de financiamentos previstos no artigo 195 da Constituição Federal, mostrando ainda o impacto anual, tá, da desvinculação da receita da União, as renúncias fiscais que têm sido concedidas, a desoneração da folha de salários e os créditos tributários e previdenciários que não estão sendo cobrados. A prova de reforma apresentada pelo governo desfigura o sistema da Previdência Social conquistado ao longo de todos esses anos e dificulta o acesso à aposentadoria e demais benefícios à população brasileira que contribuirão por toda a vida. Eu dou mais um minutinho para encerrar, mais um minutinho, tá? Ou seja, vão ter que contribuir por toda a vida para poder ter o seu benefício, a sua aposentadoria ao final. Dentre outros abusos previstos na PEC, aí a OAB destacou vários, mas como já teve uma nova, uma nova versão, então a OAB destacou alguns pontos que ela atacava, houve uma nova versão, houve uma melhora, né, mas eu digo em relação ao LOAS, por exemplo, né, que foi diminuída, era de 70 anos para uma pessoa conseguir, agora é 68 anos, né, a aposentadoria de 49 para 40 anos. Então, diante disso, exigimos a suspensão da tramitação da PEC, isso foi pedido na ocasião, né, até que se discuta democraticamente, que é o que está acontecendo nesse momento, né, com a sociedade de forma ampla, medindo a realização de audiências públicas. Encerrou. Eu também peço perdão, é só porque senão a gente não consegue controlar até as 9 para que todo... Não é por nada. Pode deixar que vai ficar anotado que a gente escutou tudo. Eu quero pedir para passar a palavra para a Iris, que é representante do Grupo 8M Brasil. Peço para que tu se atente aos 10 minutos da Iris. Daí tu... Desconfortável, né? Quando a gente não diz todos e todas. Então, quando dizem todos e não nos incluem, nós queremos ser incluídas. Então, boa noite a todas e todos. Eu vou começar com Simone de Beauvoir, uma filósofa. E ela diz para a gente nunca se esquecer que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os nossos direitos, os direitos das mulheres, sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você, mulher, terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. No dia 8 de março, o movimento feminista aqui de Santa Catarina levou para as ruas do estado mais de 5.000 mulheres para dizer não aos ataques que sofremos todos os dias, em todos os lugares. Em nossas casas, nas universidades, nos nossos postos de trabalho, no campo e na cidade. Mas, principalmente, para dizer não aos ataques aos nossos direitos trabalhistas e previdenciários, conquistados às duras penas. Para dizer não a essa farsa que eles deram o nome de reforma da Previdência. Essa farsa que ignora as desigualdades de gênero. Essa farsa que iguala as mulheres trabalhadoras rurais, urbanas, do serviço público,
da iniciativa privada, da educação básica, da saúde, desconsiderando todas as particularidades das categorias. A Sandra falou sobre a nova versão, que diminui para 62 anos, mas isso não adianta se a gente ainda tem dupla jornada de trabalho. Essa reforma ignora a tardia inserção das mulheres no mercado de trabalho, ignora a diferença de renda, que é de 30% em relação aos homens, ignora a dupla jornada de trabalho, que leva 4 horas dos nossos dias, totalizando 7 anos no final das nossas vidas laborais. Ela ignora a maternidade. Vereador André, uma mulher que fica grávida e que tem uma licença de 6 meses, não vai contribuir nesse período. Se ela tiver uma gravidez saudável, tudo bem, mas se ela não tiver, ela vai tirar a licença durante a sua maternidade, durante a sua gravidez. E não vai contribuir. Isso vai ser diminuído lá no final, para ela poder se aposentar. Ignora as adolescentes grávidas, que aos 16 ou 17 anos vão estar sendo mães e não vão poder contribuir com a Previdência. Então, as mulheres de Santa Catarina disseram não a essa reforma. As donas de casas, camponesas, trabalhadoras urbanas, todas dissemos não a essa farsa. Então, em nome de todas as mulheres de Santa Catarina, eu quero entregar um manifesto que foi resultado da nossa luta no dia 8 de março, documento que traz à luz todas as nossas pautas. E já deixar reivindicado aqui que em qualquer dia nós sejamos chamadas para discutir esse documento que traz as nossas pautas e as nossas reivindicações. Todas livres, todas vivas, nenhum direito a menos e nenhuma a menos. Obrigada. Eu vou aproveitar que eu tenho tempinho ainda e desculpa. Eu queria lamentar a ausência das 4 vereadoras mulheres, que é muito lamentável elas não estarem aqui para ouvir as nossas reivindicações, já que elas são, por bem ou por mal, as nossas representantes, e que é muito raro a gente ter 4 mulheres numa Câmara de Vereadores. Elas deveriam honrar esse espaço que elas têm de fala e que elas não estão honrando. Queria lamentar a ausência delas. É isso. Obrigada. Obrigado, Iris. Eu quero lembrar que, além dos vereadores, nós convidamos todos os deputados estaduais, os deputados federais e os senadores também. Eu quero passar a palavra agora para a senhora Ana Júlia Rodrigues, que é presidente da CUT de Santa Catarina. Boa noite. Boa noite. Cumprimentar o vereador André, mas primeiramente... Está muito fraco. Isso. Eu quero primeiro agradecer em nome do Sintram, porque nós tiramos como encaminhamento nas mobilizações contra as reformas que se fizessem as audiências públicas nas câmaras de vereadores e que se aprovassem moções. Então, o vereador André, agradecer ele por ser proponente dessa audiência. E também dizer que hoje muitos não estão aqui porque estão em viagem para Brasília, né? Porque nós estamos numa campanha desde o ano passado, desde quando o Zé falou tenho intimidade com ele enquanto dirigente, né, de companheiros de vários anos, de chamar de Zé, né? Mas quando nós dizíamos que o golpe seria contra a classe trabalhadora e que o golpe, quando derrubaram a presidenta, tinha o interesse do capital, o interesse de fazer as reformas, o interesse que foi aprovado a terceirização
em menos de 72 horas, as reformas trabalhistas e previdenciárias, porque quando a gente fala da Previdência, nós temos que lembrar que existe uma reforma trabalhista em curso, e que esta reforma trabalhista vai fazer com que ninguém se aposente. Tá? Então, nós temos que entender esse processo. Mas eu não posso deixar de registrar hoje de que nós estamos numa conjuntura nacional onde um governo que nós consideramos golpista e ilegítimo, usurpador dos direitos da classe trabalhadora, que comprovou o que nós falávamos, que ele veio para tirar nossos direitos e que ele era corrupto, né, que era um governo corrupto. Se comprovou hoje, está aí colocado na mídia. E esse governo que não tem legitimidade, um Congresso que não tem legitimidade, né, um Congresso majoritariamente corrupto, envolvido com corrupção. Esse Congresso quer tirar os nossos direitos. Esse Congresso não é legítimo para isso. Então, nós não podemos permitir que isso aconteça. E para isso, nós precisamos nos fortalecer, fortalecer as lutas, que isso, nós só vamos barrar essas reformas nas ruas, nas manifestações. Porque se nós não fizermos isso, este Congresso que aprovou o impeachment, esse Congresso que já votou em 4 paredes, enquanto os trabalhadores estavam apanhando lá fora a terceirização, que já votou a reforma trabalhista, que agora só falta ir para o Senado. Então, nós não podemos confiar neste Congresso. Por isso que nós pedimos eleições diretas já. E, se possível, gerais, melhor ainda. Porque não adianta trocar o presidente com este Congresso. Tá? Então, nós precisamos pensar nisso. E está nas nossas mãos esta responsabilidade. Mas, falando da reforma da Previdência, né, essa PEC, nós temos que lembrar que quando a gente fala da Previdência, nós temos que falar de uma conquista, né, dos trabalhadores, a Seguridade Social, que garante saúde, que garante a Previdência e que garante assistência. Porque nós estamos muito apegados somente na aposentadoria. Mas e quando o trabalhador fica doente? Como é que fica a assistência desse trabalhador? O que está dentro da reforma da Previdência? Não garante, gente. Não garante. Então, nós temos que cuidar disso. Não pensar somente no tempo e na idade. Pensar no pacote, que é um pacote de maldades. Né? As mulheres, aí falou muito bem, as mulheres que ficam grávidas, quem vai pagar sua licença maternidade? Está comprometida também, porque nós conquistamos 6 meses, 180 dias, 120, mas ela não está garantida lá na reforma trabalhista. E daí vem repercutir na reforma da Previdência. Elas estão juntas. Um jovem hoje, para se aposentar, ele tem que começar a assinar sua carteira de trabalho, né, Dirceu, com 16 anos. E o que o governo fez? Reforma do ensino médio. Então, você vê que é uma coisa pegando a outra, que daí a reforma do ensino médio compromete uma reforma onde o tecnicista que vai transformar o menino, a menina, numa mão de obra barata. A lei da mordaça. Tudo isso para quem? Para os trabalhadores. Porque quem está defendendo essa reforma Previdência não se aposenta na Previdência que nem nós. Eles pagam lá para o Banco Itaú, para o Bradesco, enquanto não falir, né, porque são esses que estão na porta do Congresso esperando a reforma passar no Congresso Nacional. São esses que financiaram o que está acontecendo nesse país agora, que estão envolvidos. Quem são os maiores devedores da Previdência? A JBS, Bradesco, Banco do Brasil, né, Zé? O Zé sabe a lista toda de quem são os devedores da Previdência. Nós não, porque nós contribuímos mensalmente. No nosso contra-cheque está lá a contribuição nossa, obrigatória. Compulsória. E o governo paga a sua parte, o empresário paga a sua, porque a Previdência tem isso, tem a contrapartida. E fora dos impostos que já foi falado aqui. Mas nós não deixamos. A Previdência não está falida. Não fomos nós. Se alguém faliu, não foram os trabalhadores. E quando nós falamos da Previdência, da idade mínima, não adianta o governo dizer que tira servidor público para tirar da mobilização, que tira policial para tirar da mobilização. Não adianta diminuir 2 anos da Previdência, da reforma.
O que significa 2 anos? Continua os 25 de contribuição. Não muda, porque ela é progressiva. Ela é progressiva, vai chegar um momento que você vai ter que ter 70 anos para se aposentar. Tá? Quero dizer que os jovens não vão se aposentar. E nós, não sei. Por quê? A carteira assinada, 49 anos de contribuição. Quem é que vai ter com a terceirização e com a reforma trabalhista? E com a PEC 55, que não é mais 55 agora, que não tem mais concurso público, né, que congela por um tempo o concurso público, os gastos do Estado e do município. Então, gente, nós não temos saída a não ser dizer não a essa reforma, a não ser pedir abaixo-assinado, pedir moção das prefeituras, sim. Os vereadores têm esse poder. Está na mão dos deputados? Está. Mas nós temos que continuar pressionando esses deputados para mudar seu voto. Porque o ano que vem tem eleição. Se eles não caírem agora, né? Do ano que vem tem eleição. E nós precisamos reverter isso. E para reverter somente na luta, na mobilização dos trabalhadores. Então, acho que nós estamos fazendo o nosso papel enquanto central, enquanto sindicato, de mobilizar. Mas nós precisamos do legislativo também, né? Que os legislativos nos apoiem, que façam essa denúncia. Porque não é possível que igualar a aposentadoria para homens e mulheres. E é lamentável que nós pedimos empoderamento das mulheres e quando as mesmas ocupam cargo não exercem como deveria exercer. Em defesa das mulheres, em defesa dos nossos direitos. Porque elas são mãe também. Elas ficaram grávidas, elas são mãe, elas têm filhos ou filhas, ou têm empregadas dentro de casa que precisam, que vão se aposentar. Igualar com a trabalhadora rural a idade para um trabalhador urbano. As condições de trabalho não são as mesmas. As mulheres com essa dupla, ela fala dupla, são tripla jornada de trabalho. São tripla jornada de trabalho. As professoras que atendem em média, 600 alunos por semana, com público, são doentes. As agricultoras que começam a trabalhar com 12, com 8 anos de idade, com sol, com chuva, com seus 60 e poucos anos, já estão doentes. Quem vai se aposentar? Nós vamos morrer antes de se aposentar. Então, por isso que nós não podemos permitir e acreditar e ser convencidos de que existe um déficit na Previdência. Não é verdade. Não é verdade. Nós precisamos dizer por que o governo quer fazer. Porque ele deu o golpe e esse golpe está comprometido na reforma da Previdência e na reforma trabalhista. Tá? Então, quando a gente fala da Previdência, nós não podemos deixar de lado a reforma trabalhista. Porque elas estão casadas, essas reformas. Essas reformas foi o estopim do golpe, foi o acordo com os empresários e com os banqueiros e com o comércio internacional. E com a Globo nem se fala, com os meios de comunicação, que eles fazem o papel deles. Como dizia o velho Brizola, que já partiu, deve estar lá se esperneando, né? Ouvindo o que está acontecendo, assistindo o que está acontecendo no país, que quando a Globo está de um lado, a gente tem que desconfiar e ir para o outro lado. Né? Então, aí é uma situação difícil. Agora, nós não podemos... Só mais um minutinho. O nosso lugar sempre foi e será nas ruas para vencermos e derrotarmos o governo Temer, golpista, retirar as reformas imediatamente daquele Congresso, e nós queremos diretas já e fora Temer. Obrigado, Ana. Eu já chamo imediatamente o Dr. Alberto Gonçalves de Souza, que é especialista em Direito do Trabalho e Sindical. E saliento a vocês que tem o reloginho aqui, às vezes fica mais fácil. Obrigado. Excelentíssimos senhores vereadores, deputado Disseu, prazer. Vereador André Gresser, senhores representantes da sociedade,
em especial aqui os dirigentes sindicais, aos quais, na minha vida profissional, tenho o prazer de representá-los judicialmente nas negociações. E quero deixar aqui a minha admiração ao trabalho que fazem em defesa da incondicional dos trabalhadores que tanto suam e dão seu sangue, né, para os empregadores, para o governo, enfim. Quero dizer também, antes de começar minhas ponderações, que é muito bom estar aqui na tribuna, professor, e muito me recorda os idos tempos de academia, onde fazia parte dos diretórios dos estudantes. E isso me traz muita satisfação e orgulho. Né? Satisfação e orgulho também me dá quando há a oportunidade de estar na Casa Legislativa Municipal falando de um tema tão caro para a sociedade. Né? Mas o motivo que nos traz aqui hoje não é nem um pouco merecedor desse orgulho, dessa satisfação. Pelo contrário, né? Dioturnamente nós vemos notícias, escândalos, cada dia mais vergonha nós temos entrando dentro da nossa casa sem dó e nenhuma piedade. Eu quero acreditar que ainda nós não perdemos o nosso senso de importância com relação a todos esses escândalos que estão acontecendo. E eu quero acreditar também que nós não perdemos a nossa capacidade de nos indignar, de nos resignar com tudo isso que está acontecendo. Em especial, senhores, quando tratamos daqueles que são a mola propulsora da sociedade brasileira, que são os trabalhadores. Eu digo que são os trabalhadores porque empresário nenhum consegue dar conta de todo um aparato logístico sozinho. Então ele precisa, sim, dos seus trabalhadores, daquelas pessoas que dão seu sangue por aquela empresa. Literalmente dão seu sangue. Dão seu sangue porque são mal treinadas, dão seu sangue porque não são qualificadas, dão seu sangue porque são expostas a riscos, sem qualquer tipo de proteção. Enfim, nós sabemos também aqui que não é fácil ter uma empresa. Não é barato, é muito caro. Mas nos dias de hoje, com esse intuito reformático, que vem o governo, esse novo governo, ou melhor, esse governo interino, que eu gosto de dizer assim, esse intuito reformático ele tem endereço certo. E certamente não são os trabalhadores. Eu gosto de dizer aqui, antes de adentrar ao recinto, antes de iniciar essa conversa, tive a oportunidade de conversar com um colega e disse que nunca vendeu tanta previdência. Cavalheiros, senhoras, senhores, a gente já sabe qual é o endereço desse intuito reformático a que se propõe o governo que ora ocupa a gestão do nosso país. Mas mesmo que nós não tenhamos uma efetiva reforma, eu gosto de dizer que, eu acho que as colegas advogadas já colocaram aqui, que mesmo que nós não tenhamos uma efetiva reforma, ou que essa reforma venha com o rótulo de que há um déficit, que há um prejuízo, ou mais popularmente falando, há um buraco na nossa previdência, os empregados já contam com sua contribuição, que não é suficiente.
E aí os empregadores também contam com a sua contribuição, que ainda também não é suficiente. Aí criaram mais uma contribuição social sobre o lucro líquido, que também tem um destino certo, que é a Previdência. Não suficiente, ainda tem outra contribuição. Se eu não estou errado, é sobre os jogos de prognósticos, né, professor? Ora, cavalheiros, eu não posso dizer, ou não me é lógico, que todo esse rombo, que segundo a nossa colega advogada nos falou, 181 bilhões, seja verídico. Eu acredito que se houvesse uma cobrança maior por eficiência, ou ouso dizer melhor, professor, que se o interesse público efetivamente fosse norteador da atividade dos nossos dirigentes, eu ouso dizer que todos esses escândalos que nós estamos vendo aqui seria suprido somente com que acusam, ou somente que supõe-se que tenha sido desviado. As autoridades afirmam que a Previdência está quebrada, que nós não temos mais condição. Mas se eu levar isso em consideração, eu acredito que também a sociedade como um todo perdeu a sua capacidade de cobrar um dos princípios, doutora, mais básicos da administração pública, que é o princípio da eficiência. Porque há trabalhadores esperando por cirurgias cuja a recuperação dura 1 mês, no máximo, esperando 2 meses, recebendo benefício previdenciário. Eu não posso dizer que existe eficiência nessa situação. E de onde é que sai esse dinheiro? Sai da Previdência. Por que sai da Previdência, Jumeri? Porque há, logicamente, uma ineficiência na prestação de serviço público e que ninguém aqui fala. Onde é que já se viu um trabalhador que precisa de uma cirurgia que dura 30 minutos, esperar 2 anos, 3 anos por uma consulta médica? E ele fica fazendo o quê? Ele fica recebendo da Previdência Social. E ninguém se dá conta que falta eficiência nesse ponto. Cavalheiros, eu repiso, precisamos cobrar eficiência dos gestores públicos e dos agentes políticos em especial. São eles que estão aqui hoje exercendo a gestão dos nossos interesses. Mas não é isso que vemos. O que vemos não é a supremacia do interesse público sobre o particular, e sim a supremacia do interesse particular sobre o interesse público, como eu já disse aqui. Todo esse intuito reformático vai em direção a quem? Cavalheiros, digo mais. A ausência de privilégio ao interesse público leva a uma conclusão pura e simples. Não há governo ou não há gestão pública, pelo menos que eu consiga visualizar, que não vise, que vise uma coletividade. Senhores, se visasse a coletividade, exigiria do trabalhador trabalhar mais 5, mais 10, mais 15 anos, até que se afoguem no próprio sangue? Eu acredito que não. Eu acredito que não há. Um minuto. Eu achei que ia ser rápido, mas...
Senhores, enfim, além da previdência social, nós temos aqui, já na mira dos interesses particulares e de um governo que ouso dizer criminoso, não só pelo histórico, mas sim pelas últimas considerações que nós vemos, não é só a previdência, a terceirização, quarteirização, são motivos pelos quais precarizam ainda mais o trabalho e já foi alvo e já houve um tiro certeiro. Hoje já nós podemos, inclusive, ouso dizer, terceirizar o próprio serviço público, já que eu posso terceirizar a atividade fim. Agora, nós temos que rezar, lutar, para que não tenhamos nenhum direito a menos, senhores. Presidente, vereador André Gesser, muito obrigado pela oportunidade. Espero ter contribuído com o debate. Muito obrigado. Obrigado, doutor Alberto. O pessoal que quiser se inscrever, por favor, converse com o Bruno ou com o Rodrigo também. O Rodrigo passa lá na galeria e aqui dentro do plenário. Eu quero passar a palavra agora para o deputado Disseu Dresch. Bem, boa noite. Boa noite, André, cumprimentá-lo. Pedir licença aqui, em nome da Ana Júlia, nossa grande dirigente estadual da CUT, essa entidade que tem puxado a linha de frente nesse enfrentamento de luta de defesa dos trabalhadores, e a Jumeri. Tivemos esses dias atrás aqui numa mobilização, parabenizar as mulheres que estão ali de frente aí da luta dos trabalhadores e trabalhadoras, e também todos os companheiros homens, em nome do vereador, o Zé Álvaro, pedir licença aí, teu nome, vereador André, parabenizar a Câmara, você especialmente pela iniciativa. É importante que as câmaras de vereadores discutam esse tema, porque cada vereador, cada vereadora faz campanha para um governo, faz campanha para um deputado estadual, faz campanha para um deputado federal. Nós temos discutido isso permanentemente pelo estado afora. Tem noites que eu tenho participado de 2 audiências públicas nos municípios. Foi muito legal os municípios puxando esse debate, as câmaras puxando esse debate, chamando a sociedade, porque isso tem um impacto direto nos municípios. Direto. Quanto menor os municípios, maior o impacto da Previdência. A grande maioria dos municípios de Santa Catarina chega próximo a 90% a Previdência, a maior receita do município. Então tem uma questão econômica em jogo fundamental, né, para os municípios. Por isso é importante as câmaras de vereadores chamar essa discussão. Eu primeiro quero fazer um esclarecimento, porque às vezes as pessoas acham que nós ainda temos em Santa Catarina, uma das coisas que existe ainda por aí, dos deputados receber aposentadoria ou pensão depois de acabar o mandato. Nós já acabamos com isso. Eu, por exemplo, com mais de 4 milhões de agricultores familiares desse país, pretendo me aposentar aos 60 anos, né, se conseguirmos segurar como agricultor familiar, né. Estou com 53, vou fazer 53 esse ano, então isso para mim não é nenhum problema, porque político tem profissão, e por isso nós estamos lá lutando para acabar com essa coisa de aposentadoria de ex-governadores em Santa Catarina, e agora está tramitando a PEC, finalmente, depois de muitos anos começou a tramitar, porque aqui tem uma situação, o governador assume uns meses, se aposenta para o resto da vida, depois vem mais a viúva e assim vai, né? Então, essas barbaridades que existem não só no Executivo, isso existe no Judiciário, no Tribunal de Contas do Estado também, é importante as pessoas saberem, a pessoa fica 10 anos, recebe a aposentadoria, e não é um salário mínimo, né? É aquele teto do Judiciário. E aqui eles quebraram a outra coisa em Santa Catarina, quebraram o teto do governador, portanto, hoje, oficiais da Polícia Militar, delegados de polícia, pessoal que trabalha na Secretaria da Fazenda, não se aposenta mais com o teto do governador, é o teto do Judiciário. Essas barbaridades, esses trenzinhos de alegria que passa, né, muitas vezes contra a nossa vontade, nós votamos contra aquilo, mas foi poucos que votaram contra. Então, quero dizer para vocês assim, com muita tranquilidade aqui, eu tenho mais de 30 anos de discussão do sindicalismo, do movimento popular, na política. Esta articulação que colocou seu Michel Temer na presidência da República, um dos setores
que manda em grande parte dos países, estados deste mundo afora, é o setor financista. Esses caras que levam quase a metade dos nossos impostos e não tem limite. Para a saúde, para a educação, foi colocado o limite de gasto. Com juro não. Né? Com juro não. E uma das áreas que eles querem pegar agora é a área previdenciária. Gente, isso aqui é uma loucura. Por isso que eles levaram o Ministério da Previdência para dentro do Ministério da Fazenda, porque vai mudar drasticamente a estratégia da Previdência. Não é mais Previdência Social. Essa reforma, que eu não posso chamar de reforma, porque eu tenho um conceito de reforma que é para melhor. Quando eu vou reformar meu carro, reformar minha casa, é para deixar melhor. Isso aí é para destruir. Então não tem nada a ver com, é uma anti-reforma, é qualquer outra coisa, mas não é reforma. Né? Então, esse processo de acordo que foi feito para colocar seu Michel Temer na presidência, foi com o sistema financeiro, e o acordo é pegar a Previdência. Você imagina, a pessoa vai contribuir 49 anos, agora mudou um pouco, mas não sei se vai mudar, 49 anos de contribuição. Em média, as pessoas vão levar, Zé Álvaro, em torno de 7 anos de aposentadoria, em média. Quer dizer, nós vamos receber nem 10% do que não vamos pagar a vida toda. Nós ficar a vida toda pagando, os caras ganhando juro alto com o nosso dinheiro, trabalhando com o nosso dinheiro, 49 anos, e lá no final eles vão dar uma migalhazinha para os aposentados. Este é o jogo do sistema financeiro. Isso precisa ser denunciado. Ou o cara que está coordenando toda essa parte, não se chama Henrique Meirelles, dono de banco, era até dias atrás o diretor da JBS, presidente do Conselho Deliberativo. E o outro cara, não lembro o nome, que está coordenando tudo também, é do sistema financeiro. Privado, sistema financeiro de previdência privada no Brasil. Então, esta estratégia que está colocada. Isso precisa ficar claro e tem que ser registrado com toda a sociedade brasileira o que tem por trás da questão da Previdência. Os constituintes de 88, eles criaram um mecanismo muito interessante, depois de um grande processo de pressão social, criaram uma política de proteção social no Brasil, que articula Previdência, assistência social e saúde. E criaram um mecanismo de financiamento muito bom para isso. Trabalhadores, empresários e governo financiam isso tudo. Isto hoje arrecada, o ano de 2015, que é os últimos dados que a gente tem, 700 bilhões de arrecadação. 700 bilhões para saúde, educação e previdência. Para a previdência, mesmo com todas, que a própria presidente Dilma hoje reconhece, ela deu muitas isenções fiscais. Isso deu um rombo no sistema contributivo da Previdência e Assistência Social. Aqui no Estado, nós temos quase 6 bilhões de renúncia fiscal. Quase 6 bilhões. Isso dá um rombo no caixa da Seguridade Social, a nível nacional. Mesmo assim, esse processo ainda sobrou 20 bilhões da Previdência em 2015, mesmo com toda a crise. Mas nós tivemos nos últimos 10 anos um superávit de mais de 600 bilhões da Previdência. Onde é que foi esse dinheiro? Mais de 600 bilhões da Seguridade. Se nós somarmos mais a DRU, que já era 20%, o Temer levou para 30% da desvinculação do orçamento da Previdência e da Seguridade, são mais 200 bilhões que são tirados da Seguridade para pagar juros da dívida, para outras coisas. Então, quando o governo fala de um rombo de 170 bilhões, não é verdade, isso é uma grande mentira. Mesmo com toda a situação de renúncia fiscal, mesmo com a DRU, ainda sobra recursos, mais de 20 bilhões. Então, isso precisa ser dito para a sociedade brasileira. E não se resolve o problema cortando. O problema se resolve mexendo, estimulando a economia, gerando emprego. Porque quanto mais emprego gerar, quanto mais a economia movimentar, mais a arrecadação vem. Então, é o inverso da estratégia. Então, tem que ficar claro que o problema não é o rombo que eles estão anunciando. O problema é qual é o acordo com o sistema financeiro para pegar a Previdência. Esse é como é que diz a galinha dos ovos de ouro que eles querem. E estão iludindo a sociedade que o problema é rombo da Previdência. Então, este é um primeiro registro que precisa ser feito. Além disso, nós temos a questão de por onde começa. Nós temos que começar por cima, não por baixo.
Nós temos 250 bilhões de lucro líquido de grandes empresas e bancos no Brasil que não é tributado. 250 bilhões por ano que não é tributo, não tem tributo. Vamos começar por lá, dos grandes lucros. Aí é fácil comprar um vestido de noiva de 200 mil reais. É fácil. A JBS não pagar a Previdência, deve 1 bilhão e 800 e faz tudo que está aí. Né? Vocês estão vendo, aí paga os políticos para depois não cobrar deles e pagar as campanhas para os políticos não cobrar e não incomodar eles. Então, nós temos que começar por aí, né? Taxação das grandes fortunas, enfrentar o tema da sonegação, né? Da sonegação e do desvio, do não pagamento das dívidas, porque isso que alguém dizia aqui, o trabalhador no final do mês é descontado. Então, como é que a gente cria mecanismos também dos empresários pagar a sua parte e o governo pagar a sua parte? O governo também acaba não pagando a sua parte. Uma outra questão que para nós é decisivo, a questão das mulheres. Eu comecei a minha luta nos anos 80 porque tinha uma injustiça violenta no meio rural. Até 88, até 91 no caso, mas em 88 na Constituição, a mulher agricultora não recebia benefício. Recebia um prêmio, quando falecia o marido, recebia a pensão do meio salário do marido. Né? Então nós começamos essa luta e não é por acaso que somos segurados especiais. Mais um minuto. A situação é diferenciada e esta proposta de destruição da Previdência não leva em consideração o pessoal que trabalha nas usinas de carvão, o pessoal do norte que produz carvão, né, com a madeira, o pessoal do nordeste que não tem condições de contribuir, vai para o 6º ano de seca que os caras não têm para comer. Né? Vão contribuir com a Previdência? Nunca. Então nós vamos ter 60% do povo brasileiro que não vai mais se aposentar, vai ter idoso nas praças pedindo comida para não morrer de fome. Esta é a desgraça desse processo. Por isso que nós temos que reagir com muita força. A mobilização do dia 8 de março, foi citado dia 15 de março, dia 28 de abril, a greve geral, deu um recado. E a luta agora é para cima dos políticos. Né? Eles que vão votar, os deputados que vão votar essa porcaria que está aí, desculpa o nome. Então tem que ir para cima dos deputados federais para não votar. E agora, mais do que nunca, não pode passar de jeito nenhum esta destruição da lei trabalhista, da lei previdenciária. Nós estamos juntos com vocês nesta peleia. Obrigado. Obrigado, deputado. Nós vamos passar a palavra para o público. Só quero salientar que, infelizmente, acaba às 9h e bom se todo mundo tivesse o mesmo tempo, mas a gente não consegue fazer isso. Eu pergunto quantas pessoas que vão querer ou se manifestar ou fazer pergunta, só para eu ter uma noção. 1, 2, 3, 4, 5. Os vereadores, Rinaldo, Edilson, Sanderson. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos definir agora para ficar bem legal. Nós temos 30 minutos, eu vou deixar 3 minutos, então, para cada pessoa que quiser se manifestar. E eu quero fazer justiça com a doutora Gislaine Loureiro. Eu vou lhe passar 5 minutos para que você possa, porque a gente convidou diversas autoridades para participarem e você foi uma delas. Eu queria que você falasse, se quiser, pelo menos por 5 minutos. Tá. Exatamente. A doutora Gislaine é também representante da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São José. Quero cumprimentar aqui a todos os presentes aqui da mesa, as pessoas todas, as minhas colegas, as demais pessoas que estão aqui presentes discutindo esse assunto que é tão importante e me parece que não está sendo levado a sério, não está sendo discutido como deveria. Aqui a Câmara de Vereadores, a pessoa do vereador André está de parabéns, isso tem que ser discutido mesmo, e concordo com o que foi falado aqui, o que está acontecendo conosco, com o trabalhador, é um absurdo, é um crime. Eu ouso dizer que realmente não é uma reforma,
Isso é uma proposta para acabar com os direitos do trabalhador, onde que se imagina que vai se contribuir 40 anos, que seja 49 ou 40, não importa, para que uma pessoa se aposente. Temos filhos, gente. Todos nós aqui queremos que nossos filhos estudem e comecem a vida preparado. Quando eu tenho uma filha de 24 anos, tenho um filho de 20, já estão trabalhando e estudando, mas quando que os nossos filhos vão se aposentar? Quando isso será possível? Da forma como está sendo proposta, nem a maioria de nós aqui talvez não sabe se vai conseguir se aposentar, né? Então, a forma como isso está levando, sendo imposta por esse governo, sim, corrupto, não tem como seguir, não há viabilidade de se passar isso, não se pode permitir, porque isso é um crime, gente, é um crime. Estão tirando direitos que foram previstos, estão previstos constitucionalmente, é rasgar a nossa Constituição. E isso não é possível. Aqui a colega citou o Leonel Brizola, que deveria estar realmente muito... Se fosse vivo, eu não sei o que ele faria, imagino eu. Mas eu penso que se ele, alguma das vezes que concorreu, tivesse sido presidente, teríamos um povo mais culto, sim, porque ele defendia muito a bandeira da educação, e é só assim que nós podemos modificar isso. Através da educação. Eu ouso dizer que não há outra forma. Aquilo de voto no cabresto que existia, hoje, gente, com toda a mídia expondo, da forma como expõe essa vergonhosa reforma, e o povo não sabe o que está sendo discutido, não sabe que está sendo diretamente assaltado. Minha colega comentou que hoje, conversando com uma trabalhadora, né, também fez o convite para que ela estivesse aqui, ela falou, mas, pois eu não sei o que está acontecendo, o que está sendo proposto. Gente, o que está sendo proposto é justamente isso, um assalto aos nossos direitos. Né? E isso não é reforma, como disse o deputado aqui. Não é reforma. Por isso que aqui todos estão de parabéns por estarmos discutindo isso, trazendo isso à tona, e temos realmente que nos mobilizar e não deixar isso passar, gente, porque o retrocesso dos direitos que até agora foram conquistados, ressalto ainda que a própria CLT, no momento que foi criada, ali ditadura política, enfim, tudo que foi feito, que foi conquistado naquela época, e hoje, gente, a democracia que a gente vive, deixar passar um projeto desse, eu não consigo conceber que isso seja possível. É isso que eu gostaria de deixar claro, é meu posicionamento pessoal também. A OAB já se manifestou repudiando as reformas, tem que haver, sim, uma abertura das contas para que provem se há esse déficit. Eu não acredito que há. Tantas instituições colocando números dizendo que não, então não acredito que há esse déficit. Né? Vamos fazer isso de forma transparente e mostrar onde está errado, para depois propor alguma coisa de reforma, né, gente? Obrigada. Obrigado, doutora Gislene. Então, agora eu abro a palavra. Eu peço para que as pessoas venham aqui na tribuna. E, Jumeri, quer puxar a fila? Faz favor. Tem 3 minutos. Boa noite a todos. Parabéns, André Gesser, pela iniciativa, né? Pena que a Câmara não comprou essa ideia e não divulgou esse momento, porque a população deveria lotar esse plenário. Esse plenário deveria ser pequeno, hoje teria que ter o secretário de Segurança fazendo a contagem, né? Como contavam na nossa greve, só podia entrar 70 aqui, né? Então, hoje tinha que ter tanta gente, mas tanta gente que tinha que ter contagem. Né? Mas, infelizmente, nós sabemos que a Câmara nem no site divulgou a audiência pública, mas não é por isso que o vereador Esmoreceu divulgou, parabenizar a participação do Reinaldo, do Edilson, Sanderson, né?
Que pena realmente, né, que as nossas vereadoras, inclusive uma delas servidora, não está aqui para defender os trabalhadores, para entender um pouco mais sobre a Previdência, sobre a reforma, e usar a tribuna amanhã, utilizar os 10 minutos e falar sobre a reforma da Previdência, né? Nós, mulheres, vamos ser duplamente castigadas com essa reforma. Se você for mulher, se você for agricultora, pior ainda. Se você for mulher e você for professora, pior ainda. Então, não dá para se calar nesse momento com essa reforma da Previdência, que não é reforma, é um ataque ao trabalhador. Ainda não caiu a ficha, sabe? Nós estávamos comentando ali, a Eliane, que é assistente social, quase se aposentando, com mais de 25 anos de serviço público, que estaria quase se aposentando. E aí ela dizia, ainda não caiu a ficha. E pior que para mim também não caiu. Eu já fui para a rua em quantos movimentos, mas ainda não caiu a ficha. E se para nós, que somos sindicalistas, não caiu a ficha, imagina para a população. Não caiu a ficha, que eu digo assim, que eu ainda acredito que seja possível derrotar essa reforma. E a população não se deu conta ainda do quão dura vai ser essa reforma, do quanto terão que trabalhar. É um ataque aos trabalhadores, na verdade, uma continuidade do golpe. Temos que ter diretas já, sim, temos que ter eleições gerais, temos que ter uma reforma, uma constituinte soberana, não é? Para fazer realmente uma reforma na Constituição, só assim para nós termos os nossos direitos garantidos, né? E eu não posso deixar de falar do nosso fundo de previdência. E aí, o que será esse fundo de previdência com essa reforma? Uma grande poupança. Quem não vai querer ser prefeito de São José com um fundo, não é, Luiz? Porque o nosso fundo hoje está superavitário, não é verdade? E aí, pelos próximos 20 anos, 30 anos, 40 anos, ninguém vai se aposentar, então terá uma grande poupança para o gestor, porque hoje a nossa lei da Previdência é o prefeito que indica o presidente, é o prefeito que indica os conselheiros, ou seja, é o prefeito que administra o nosso dinheiro. E aí, por isso que nós tivemos rombos e por isso que nós temos que ficar de olho. Então, com essa reforma da Previdência, os fundos de previdência próprios serão realmente uma grande poupança que, com muitos gestores, né, nós servidores teremos que ter um olhar muito maior ainda, temos que fiscalizar muito mais, porque será uma previdência muito vulnerável. Por isso que nós somos contra os fundos de previdência, nós queremos sim uma previdência pública, e ela é superavitária. Parabéns novamente, André, e eu até não cumprimentei toda a mesa, né, mas sinto-se todos cumprimentados. Obrigada. Obrigado, Jumeri. Eu peço para que quando alguém subir, a Jumeri, todo mundo conhece, mas subir e se apresentar. Antes de passar a palavra para o ex-vereador, não sei se, Luiz, tu queres falar por 3 minutos, já que também tu trabalha. Pode ser? Então eu abro a palavra para você. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Fabiano, eu sou atualmente diretor da São José Previdência, regime próprio de previdência que cuida das aposentadorias dos servidores públicos municipais aqui do nosso município. Na verdade, a realidade dos regimes próprios mudará bastante com a reforma. Se começou com uma reforma muito mais ampla do que agora se divulga, mas ainda alterará bastante a condição para o servidor público. A Jumeri coloca a situação de que será positivo e que a São José Previdência é superavitária. Financeiramente, ela é superavitária. Temos hoje em torno de 240 milhões em caixa. Mas, atuarialmente, no longo prazo, com as regras atuais, somos deficitários. Isso não é algo novo que estou trazendo, é algo que, por estudos, e a Jumeri conhece bastante, os vereadores também já foram apresentados desse estudo, nós temos um déficit de aproximadamente 300 milhões de reais. No longo prazo, com as regras atuais. Claro que, aprovada essa reforma, nós teremos uma inversão da maneira como está hoje pelo projeto. Com certeza demorará mais as aposentadorias e, consequentemente, não teremos, acho que, superávit, mas teremos um equilíbrio atuarial com as regras atuais. Não sabemos ainda qual a situação, não acredito que a reforma vá passar da maneira como está, então eu não consigo vislumbrar um futuro
tão imediato. Nós, na São José Previdência e do governo da Deliana, trabalhamos com o dia de hoje. O dia de hoje temos um bom dinheiro guardado, porque fizemos o dever de casa nos últimos 4 anos. A prefeita depositou em dia quase todos os 4 anos e vem pagando o parcelamento dos débitos de gestões anteriores. E isso traz uma realidade, um conforto financeiro atual para a São José Previdência. Mas no longo prazo, isso nós já vemos debatendo na Câmara de Vereadores, pena que não tivemos um número tão elevado de pessoas aqui durante as semanas, mas financeiramente, nos próximos, a gente pensa em Previdência, nós pensamos nos próximos 70, 100 anos. Nós não pensamos em 5, 10, 15 anos. E daí, com certeza, ainda temos um déficit bem grande para o município, muito inferior aos demais municípios da nossa região e do nosso estado. Mas, de qualquer maneira, ainda é um déficit significativo. Pensando nas regras atuais, se as regras forem alteradas, claro que os estudos terão que ser alterados e pode ser que tenhamos um equilíbrio futuro. Mas isso não podemos contar e, com as regras atuais, infelizmente, 240 milhões que temos hoje não será suficiente para pagar todas as aposentadorias futuras e por isso que estamos fazendo todos os ajustes necessários na esfera municipal para que o servidor público tenha segurança da sua aposentadoria e pensão. Isso é claro para o governo atual e eu acho que tem que ser claro não para esse, tanto faz qual será o próximo e os futuros governantes de São José terão que ter uma visão, então, muito tecnicista de como funciona a Previdência e levar a coisa a sério, como vem sendo feito atualmente. Agradeço a todos e muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Luiz. Passa a palavra para o vereador Adriano de Brito. Boa noite a todos e a todas. Matar um pouquinho a saudade do microfone aqui. André, parabenizando o vereador pela iniciativa, cumprimentando toda a mesa, as pessoas aqui presentes, o vereador Sanderson, o vereador Edilson e o vereador Reinaldo. Que prazer vê-los nessa audiência de extrema importância para o trabalhador brasileiro e, por consequência, para o trabalhador josefense. A Iris mencionou a ausência das vereadoras, né? Nós temos 4 mulheres, um número recorde de mulheres nesse poder aí ao longo da história, e a ausência delas não é de se espantar. Quando aqui nós defendemos, o vereador Sanderson aqui estava comigo, quando nós defendíamos a introdução da discussão de gênero no currículo da educação municipal, as mulheres desta casa votaram contra. Então não é de se espantar com uma ausência, né? Mas eu só subi a tribuna para lembrar numa situação também que a senhora mencionou. A mulher a gestante que acabou de ter o filho, seus 6 meses ficarão resguardados da contribuição previdenciária e futuramente deverá, mas se ela tiver 2 filhos, é 1 ano. Se tiver 3 filhos, 1 ano e meio. E ela vai ter que estar repondo esse recurso além do seu tempo. Lembrar, se tiver uma gravidez saudável, bem lembrado. E lembrar, para finalizar, que tão importante quanto essa discussão, tão importante quanto esses encontros, é a nossa presença lá nas ruas. Porque é lá que a gente tem que fincar as nossas estacas, é lá que nós temos que erguer as nossas bandeiras, é lá que nós tivemos que gritar aos 4 cantos que esse governo, sim, é golpista, que esse governo não tem condições de ditar o futuro do trabalhador brasileiro. Só assim a gente vai conseguir brecar. Não adianta mais ficarmos vendo através da mídia, da televisão, o movimento lá fora. Temos que descer as escadas, sair dos apartamentos, ir para as ruas e bradar o mais forte possível, não a Previdência e fora Temer. Obrigado. Obrigado, vereador. Quem vai, por favor, daí se apresenta para nós. Boa noite a todos e a todas, ao vereador André pela iniciativa e também ao Sintran, que fez a solicitação para esse debate importantíssimo. Saudar também a todos os companheiros da mesa, principalmente as mulheres, aqui reiteradas vezes citadas pela ausência, principalmente as detentoras do cargo de vereadoras. Isso nos coloca que nós temos um problema gravíssimo na sociedade, pela não só simulação ou dissimulação da mídia contemporânea, que usa e abusa do poder da mídia no Brasil para tirar direitos da classe trabalhadora.
E lembrar assim, que a Previdência não é um joguinho de cena de um governo corrupto que está aí, um governo golpista que está aí. Temos que também lembrar do Fora Temer, que tem que estar nas ruas. Nós temos que estar nas comunidades discutindo com a sociedade, porque, de fato, o debate não chegou nas camadas da sociedade. Ela está muito superficial entre nós, movimentos sindical, movimento social, lideranças das câmaras de vereadores, deputados, que a ausência se estabelece aqui. Deputado estadual somente o Dirceu Dresch. Cadê os demais 39 deputados do Estado? Né? Como também os parlamentares federais, senadores e deputados federais. Lembrar, sim, que a Previdência, companheiros e companheiras, ele tem uma prática e uma lógica dele se tornar simplesmente imposto. É isso que vai acontecer se for aprovado essa destruição da Previdência, porque não é reforma. Como já me antecederam, reforma é para melhor. Então vai se fazer uma destruição. Então nós temos que ir para as ruas, fazer com que o povo saiba o que está acontecendo, como toda leitura de um filósofo contemporâneo que sempre colocava para nossos estudos, aonde dizia que o dia que o povo souber a metade da missa, a metade da oração, vai tocar fogo na igreja. E é isso que nós precisamos, essa é a nossa parte. Acho que estão de parabéns pela iniciativa fazer o debate, André. Todas as câmaras de vereadores desse país têm que fazer esse debate. Como assembleias legislativas, a gente tem participado, o Dirceu, aqui na LESC. E lembrar também que o nosso governador, que foi citado várias vezes pela Odebrecht e tantos outros aí, ele já antecipou a reforma da Previdência para nós ainda em 2015. Ele já aumentou a alíquota para os servidores estaduais. Para nós isso não é novidade, já foi dado o golpe antecipado para nós, servidores públicos estaduais. E isso vai vir se nós não nos mobilizarmos e combater essa prática golpista que está colocada no país. Obrigado. Obrigado, Mário. Quem é o próximo? Por favor. Diga o seu nome, tá? De onde você é. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Júlia. Eu estou aqui como representante do Centro Educacional Humanista São José, que é um colégio de filantrópico no bairro Zanelato. Bom, eu vou falar uma coisa que acho que não foi muito discutida, que seria a reforma do ensino médio com a reforma da Previdência, ou a destruição da Previdência também, que seria o jovem aprendiz. O jovem aprendiz ele começa a trabalhar com 14 anos, mas esses 2 anos, dos 14 anos até os 16, não são inclusos na reforma da Previdência. Nós trabalhamos praticamente de graça nesse tempo. Eu, como jovem, 14 anos, que ano que vem já irei entrar no ensino médio, eu acho que nós, pelo menos, deveríamos ser inclusos nesses 2 anos. Por exemplo, a gente trabalha esses 2 anos, dos 14 aos 16, como se nada fosse nada. Desculpa a expressão. Por exemplo, a gente também trabalha nos 16, faz a carteira nos 16, mas ainda trabalha aos 14 anos como jovem aprendiz, mas não ganhamos nada na aposentadoria. Era isso mesmo que eu queria falar bem rapidamente, e obrigada a todos. Obrigado, Júlia. E quero salientar a importância de que quanto mais jovens participarem da política, é melhor. Boa noite, companheiras e companheiros. Meu nome é Cleverson, sou ajustador ferramenteiro em Joinville e estou liberado para a CUT Santa Catarina, na Secretaria de Pasta da Formação Sindical. Algumas reflexões foram colocadas para a gente aqui hoje e não vai ser diferente comigo. Parabéns a Júlia, que colocou aqui que dos 14 aos 16 anos esses jovens não contribuem com a Previdência e terão muitos problemas lá na frente. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, como muitos de vocês que estão aqui hoje. Mas assim, em 2015, o Executivo Nacional colocou a CPMF, novamente, em pauta. E os empresários, através da Fiesp, através da CNI, da Fiesp, foram para a rua dizendo que não iam pagar o pato.
e muitos trabalhadores foram para a rua, porque eu também não concordo com a CPMF. Mas cadê os trabalhadores que foram para a rua agora, que não queriam pagar o CPMF, que estão abrindo mão do seu 13º, das suas férias e da sua aposentadoria? Aonde? E a perda é muito maior, minha gente. É muito maior. Por quê? Olha só, é um metalúrgico aqui, com uma visão de trabalhador. As mulheres. O golpe do martelo vai ser muito maior nas mulheres. Começam a trabalhar com 16 anos. Vão ter que trabalhar até os 62, mas entre os 16 e até os 62 anos, se for realmente, companheira, aprovada, no Brasil são 7 anos, em média, que um trabalhador e uma trabalhadora fica desempregado. No Brasil, um estudo mostra que a cada 10 anos, a nossa expectativa de vida aumenta mais 1. São mais 5, são 12 anos. Nem todas as categorias, a mulher tem o direito de ficar os 6 meses com seus filhos e suas filhas. A maioria são 4 meses. Então, no mínimo, mais 1. E isso vai passar frouxo dos 75 anos, pessoal. Frouxo. Então, na mulher, o golpe é muito maior. Muito maior mesmo. E dizer também, muitas falácias, que quando completar lá o tempo de contribuição e de idade, que vai ser 100% do seu salário, é outra mentira. É a média de todos os salários. E a gente, quem recebe na maioria das suas vezes um salário mínimo, salário e meio, vai ser menos de um salário. Menos de um salário. Então, dentro disso tudo, muitas trabalhadoras aqui, que são mães, são avós, vão disputar mercado com seus netos, assim como nós. E é isso que eu quero, com 60 anos, estar desempregado, procurando emprego com meu neto com 20 anos, eu com 60, e quem que a empresa vai contratar? Eu, com bursite, com problema de tendinite, ou meu neto com 20 anos com salário muito menor? Porque em 2014 eles olhavam para a rua e não viam ninguém para contratar no lugar, porque nós estávamos em pleno emprego. E o que eles querem é ter 5 mil pessoas lá, do outro lado, para poder arrochar salários. Então, só essas reflexões aqui já bastam para a gente barrar tudo isso. E o golpe sempre foi contra a classe trabalhadora. Não foi contra partido A, B ou C. Fomos nós que somos os prejudicados. Porque se fosse bom para os empresários, eles estariam na rua hoje também. Muito obrigado. Obrigado, Cleverson. Mais alguém para fazer o uso da palavra? Então, eu quero agradecer a presença de todos. Eu queria fazer uma reflexão que eu acho que talvez seja bem didática. Se a gente pensar em todos os trabalhadores que contribuem, as empresas que contribuem, pensando no número de trabalhadores que existem hoje na ativa, que estão contribuindo, e o governo diz que tem uma previdência que é deficitária. Se tu pensar que hoje tem muito mais trabalhadores do que aposentados, não tem como essa matemática fechar. Para mim é um negócio muito claro. Então não tem como a gente estar gastando mais do que arrecadando. Então acho que essa é uma reflexão que chega a ser óbvio, né, se tu for pensar nas pessoas que trabalham, que estão arrecadando para aqueles que estão aposentados. E uma outra reflexão é por que o governo não faz primeiro uma reforma política para depois pensar nas outras reformas, ainda mais no momento crítico que a gente está vendo a política, que a gente vê a cada dia mais um deputado, mais um senador, mais um ministro caindo em corrupção, em desvio de dinheiro. E tudo isso que a gente está verificando, essas reformas trabalhista, previdenciária, falam exatamente disso, da questão de receitas, de despesas. Então, por que eles não fazem, primeiramente, uma reforma política? E se essa trovoada, se eles deixassem passar toda essa trovoada, e que todos os que têm que ser punidos fossem punidos, e que o Congresso tomasse a decisão certa, a melhor decisão para o povo brasileiro, para que daqui a pouco a gente pudesse pensar nas reformas, porque o Brasil precisa de reformas, mas precisa fazer as reformas da maneira certa. Então, essa é a nossa preocupação, porque fazer reforma do dia para a noite é meio complicado. A gente está com 1 ano de um governo novo e o governo já mandou 3 reformas da noite para o dia.
Então, quero agradecer a presença de todos. Nós vamos, dessa audiência, elaborar um documento que nós vamos encaminhar para Brasília, para os deputados federais de Santa Catarina, para os senadores. Vamos anexar a ata, para deixar claro qual foram os posicionamentos. Esperamos que, com esses nossos posicionamentos aqui de São José, eles também tomem o direcionamento conforme a gente acha que deva ser o certo. Então, agradeço a presença de todos. Convoco... É isso, né, vereador? Eu que sou do primeiro mandato, deputado. Então, a gente até peço perdão em alguns equívocos que a gente acaba tomando na audiência, minha primeira audiência. E antes de encerrar, quero convocar para uma sessão ordinária, que é amanhã às 19 horas, quarta-feira, e agradeço a todos mais uma vez e boa noite.